Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 personagens de One Piece que mais me decepcionaram. E quando eu digo decepcionar, pode ser de várias formas diferentes, em questão de qual o nível de força e também em questão de personalidade mesmo e etc. Para começar essa lista, eu tenho aí o Almirante Ryokugyo. Tipo assim, eu esperava algo bem diferente dele. Eu achei a personalidade dele bem irritante. Ele é meio que um racista, assim. Ele acha que os Teriubitos são certos no que eles fazem. Ele é um fanboy do Akainu e tudo mais. Então, assim, eu não gostei muito da personalidade dele. E, assim, ele também parece não ser tão poderoso, assim, pelo que a gente viu de como ele ficou assustado mesmo, né, com a presença ali do Shanks e ele acabou fugindo do Shanks e tudo mais. Então, assim, é um personagem que me decepcionou um pouco. Como eu gosto de almirantes, eu achei que eu ia gostar bastante dele, mas não achei tão da hora assim. E, inclusive, a fruta dele, dentre as frutas dos almirantes, eu acho que a que eu menos gosto também. A fruta é legal ainda, eu gosto dela, mas se for comparar com as outras, eu acho que é a que eu menos gosto também. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que ele foi um personagem que me decepcionou até o momento, mas eu acho que talvez eu ainda possa mudar de opinião sobre ele, dependendo do que o Oda tem planejado para ele aí no futuro. Vamos ver. Outro personagem que eu achei muito decepcionante também foi o próprio Eustace Kid. Ele foi introduzido aí no arquipélago de Sabaody como um dos principais supernovas, um dos que seriam mais importantes de todos aí. Inclusive, na época lá, ele tinha uma recompensa maior até mesmo do que a recompensa do Luffy. Ele era o único dos supernovas que tinha uma recompensa maior que a do Luffy. E, assim, eu sempre esperei que ele seria um dos personagens mais fodas, mais importantes, mas o Oda meio que deixou ele de lado por muito tempo aí. O Law foi bem mais relevante de uma forma geral para a história do que o Kid. E, assim, os poderes dele nunca me impressionaram tanto. Mesmo aí nessa guerra de Wano agora, eu não fiquei tão impressionado assim com os poderes dele. Nunca achei assim tão incrível. Sem contar que recentemente ele, em um golpe só do Shanks, foi derrotado humilhantemente aí. Então, assim, se for ver as expectativas que eu tinha sobre ele lá atrás e o que ele apresentou até o momento, com certeza, para mim é um dos personagens também mais decepcionantes da obra, apesar de ele ter conseguido derrotar aí a Big Mom. E falando em Big Mom, temos aí já a terceira personagem que me decepcionou da história, que é a própria Big Mom. Ela era uma das Yonkos e eu acho que o Oda meio que acabou fazendo ela se tornar meio que um alívio cômico em alguns momentos, apesar disso. Então, assim, ela nunca foi uma personagem que foi levada tão a sério. Sempre tinha muitas brincadeiras com ela e tudo mais. Ela era bem forte, sim, mas assim, o Oda sempre dava um jeito de fazer alguma cena engraçada com ela, alguma coisa que fazesse ela sair das lutas de forma estranha. Eu acho que o Oda não tinha tanta coisa assim planejado para ela, assim, em comparação com o que ele tinha para os outros Yonkos. E dentro desse grupo eu acho que ela com certeza é a mais decepcionante de todas. A gente viu um pouco do passado dela lá, mas ainda tem muita coisa que ficou sem explicação e eu espero que tenha explicação aí durante o arco de Elbaf. Eu acharia até interessante se ela voltasse aí durante o arco de Elbaf. Eu acho que não é tão fácil de acontecer, mas seria interessante porque eu sinto que, assim, o Oda ainda tinha mais coisas muito mais coisas que ele poderia explorar com essa personagem. E uma das coisas que mais me decepcionou sobre a Big Mom também é o fato dela ter sido derrotada aí por Kid e Law. O Law, que se for ver, é um cara que há muito pouco tempo atrás estava apanhando lá insanamente do Doflamingo. E o Kid é um cara que nunca demonstrou também tanta força assim. Há pouco tempo também ele estava perdendo lá pro Cracker ou algum dos outros comandantes da Big Mom e etc. E agora, muito pouco tempo depois, está derrotando aí a Big Mom. Então, assim, de uma forma geral, a Big Mom foi um pouco decepcionante para mim também.
Outro personagem que me decepcionou bastante também foi o próprio Smoker. Lá no início, né, da obra, ele é um dos personagens que mais dá medo aí no Luffy, na tripulação do Luffy, porque ele era praticamente não tinha como eles derrotarem ele, né, nem tinha noção do que era hack o pessoal naquela época. Não tinha como nem mesmo eles lutarem contra o Smoker. Ele era um dos marinheiros mais legais também da obra. Eu gostava da forma de justiça dele e tudo mais. Mas aí agora ele é basicamente um saco de pancadas hoje em dia, né? A gente viu lá em Punk Hazard o tanto que ele apanhou, o tanto de Vergo, quanto de Lau e de Doflamingo. Então, assim, querendo ou não, ele se tornou aí um pouco decepcionante. Espero que o Oda tenha alguns planos mais legais para ele pro futuro aí. Realmente é um personagem legal e espero que não seja desperdiçado também. O quinto personagem que me decepcionou muito também foi ali o próprio Capitão Kuro, né? Porque o Kuro, ele era um pirata de renome, né? Ele era conhecido como Kuro dos Mil Planos e tudo mais. Mas ele teve ali o seu pequeno arco ali, bem no início da obra, e depois nunca mais apareceu, nunca mais aconteceu nada. Ele nunca tentou voltar à pirataria, nem nada do tipo, nunca mais teve notícias dele. Apesar de que ele já queria mesmo, né, parar com essa vida de pirata, e eu acho que ele conseguiu o que ele queria. Mas assim, é um personagem que eu acho que o Oda deveria ter explorado um pouco mais, se ele é um cara tão inteligente assim. Eu acho que deveria ter aparecido mais na obra. É um vilão que eu achei bem interessante lá no início, e me decepcionou um pouco aí o fato dele desaparecer completamente depois daquela derrota lá pro Luffy. O sexto personagem que mais me decepcionou em One Piece é o Jack, um dos comandantes lá da tripulação do Kaido. A primeira vez que ele apareceu, eu fiquei realmente muito surpreso com a recompensa dele, que era a recompensa de 1 bilhão de berries. Na época isso era assim absurdo. Eu nem pensava que teria aí quase ninguém conseguiria chegar a esse número aí de recompensa. Mas assim, se for pegar depois de todos os piratas do Kaido, eu acho que o Jack com certeza é o que mais me decepcionou. Ele teve seu momento ali durante o arco de Zou, quando ele enfrentou ali o Inuarashi e o Nekomamushi por acho que 5 dias e 5 noites, se não me engano. Ele demonstrou que tem uma resistência muito grande e consegue lutar por muito tempo sem parar. Mas desde então ele nunca mais mostrou nada de impressionante. Ele levou aquela trombada gigantesca do Zunisha logo naquele arco mesmo, e depois ele só foi sendo derrotado por vários outros oponentes. Apanhou um pouco lá do próprio Ashura Doji. Acho que depois disso ele só foi derrotado de novo ali pelo Inuarashi numa luta bem fraca, bem sem graça mesmo. Então assim, um personagem que eu esperava bastante dele também e não mostrou quase nada de relevante. E por último, provavelmente o personagem mais decepcionante para mim de todos mesmo é o Basil Hawkins. Eu achava ele bem da hora lá quando ele foi introduzido no arquipélago de Sabaody. Ele não tinha medo de nada, não tinha medo nem mesmo do Kizaru, que apareceu na frente dele lá. Eu achei os poderes dele também bem interessantes naquela época lá. Mas assim, em Wano ele foi muito, mas muito decepcionante mesmo. Ele meio que saiu de um dos meus supernovas favoritos e foi com certeza pro meu menos favorito de todos, e um dos personagens que eu menos gosto em One Piece. Porque assim, ele literalmente virou apenas um subordinado aleatório do Kaido, assim. De todos os supernovas ele é o que menos parece ter vontade própria, assim. Ele só seguia ali cegamente o que as cartas diziam e foi isso. No final ele acabou sendo até derrotado aí pelo Killer, que não é nem um capitão da sua própria tripulação, ele é apenas um cara que trabalha lá pro Kid. Então assim, decepcionante demais o Basil Hawkins. Inclusive, eu acho que pode ser que ele esteja até morto, né? Não foi confirmado, mas ele foi derrotado de forma tão patética aí que pode ser que ele tenha até morrido. Eu realmente nem sentiria muita falta dele mais. Apesar de que eu tinha gostado muito dele lá em Sabaody, em um ano ele perdeu totalmente meu respeito e realmente eu não ligo mais pro Basil Hawkins.
Mas é isso então. Esses são os 7 personagens de One Piece que foram mais decepcionantes pra mim. Deixem aí nos comentários os que mais decepcionaram vocês também. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E até a próxima então, galera. Falou!